Dia 1º de novembro de 2024, 1/11, às 9 horas e 47 minutos da manhã, horário de Brasília, acontece a lua nova, a 9 graus e 35 minutos de Escorpião. Essa lua vem regida por um Plutão que finalmente se prepara para entrar em Aquário no dia 19, mas que ainda está no desafio da oposição a Marte em Câncer, e está também em trígono com Urano em Touro, esse Urano fazendo uma oposição a Mercúrio. Tudo isso para te contar que a energia que está regendo essa lua nova, ela ainda está sob uma grande tensão. E o que a gente está sentindo não é só uma energia de exaustão emocional, mas é uma exaustão cognitiva também. Com esse Urano em oposição a Mercúrio, é como se a gente tivesse que digerir um monte de coisa ao mesmo tempo. É uma inundação de ideias, percepções, informações, conversas difíceis, alguns fins, algumas mortes, processos de morte, tudo muito longe da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança. E a gente ainda tem essa necessidade de encontrar qual é o sentido por trás de todas as quebras, de todas as mudanças, de tudo que está acontecendo na nossa vida nesses últimos meses. A gente é condicionado a querer entender, porque o simples fato da gente encontrar uma resposta, ainda que seja a resposta errada, ainda que seja uma resposta torta, mas o simples fato da gente ter uma resposta traz um alívio. Faz com que o desconhecido se torne conhecido e imediatamente a gente se sente mais seguro. Acontece que nesse momento a gente realmente não sabe. É como se a gente tivesse a nossa mente racional totalmente submersa nas nossas profundezas, que é esse Mercúrio em Escorpião. E esse Mercúrio está em oposição a Urano em Touro, ou seja, a nossa razão ela não consegue ainda compreender tudo o que está acontecendo a partir de uma visão mais elevada, mais abrangente, mais libertadora. E libertadora é complicado, porque existe uma conexão muito mal trabalhada entre liberdade e solidão. É como se a gente fosse condicionado a uma percepção aonde, quando eu falo eu sou livre e eu falo eu sou sozinha, é como se fosse a mesma coisa, a mesma sentença. Isso não é verdade. Você ser livre significa que você se apropria das suas decisões, inclusive as mais difíceis, aquelas que te obrigam a ficar mais exposto, mais vulnerável, aquelas que desafiam o seu ego. Ser livre significa que você não vai jogar para ninguém a responsabilidade da sua felicidade. Não porque você é sozinha. Ai, nasci sozinha, vou morrer sozinha. Não, mas porque a sua felicidade é preciosa demais para você dar esse poder na mão de uma outra pessoa. Existe uma leveza em ser livre. Pessoas que são muito pesadas psiquicamente, emocionalmente, elas nunca são livres. Elas podem passar a vida sozinhas, declamando a própria liberdade, sem ter entendido ainda que a liberdade, ela só acontece quando a gente deixa de ser refém do passado. E quando a nossa identidade não é um produto final que vem lapidado por um monte de trauma, por medo, por muros que a gente coloca para se defender, por relações abusivas, por crenças debilitantes. Aqui, tudo isso vem na regência de Plutão em trígono com Urano. E com Urano existe o convite da maestria, que é você saber lidar com a incoerência. Urano não é coerente, porque ele não segue a lógica limitada do ser humano. Ele não segue uma linha temporal. Urano dá saltos, ele te leva para outras linhas temporais. Para muitas coisas que nos acontecem, a gente acha que reagir de uma determinada maneira é o normal, é o óbvio. A gente não questiona.
A nossa emoção, ela foi condicionada a sentir de determinadas maneiras diante de algo. Existe uma espécie de cartilha emocional que a gente segue sem se dar conta. Então é tipo assim, se X acontecer, isso me deixa triste. Se Y acontecer, isso vai me deixar com raiva. Se Z acontecer, isso me deixa feliz. E por aí vai. É algo tão profundamente codificado como um elemento que organiza as nossas relações sociais e familiares que a gente não questiona, a gente obedece. Sabe aquelas mulheres, as antigas carpideiras, as mulheres que iam nos funerais para chorar o morto e elas nem mesmo conheciam a pessoa que morreu? É isso. A questão é que Urano não é obediente. E nessa lua nova, ele pede uma revolução pessoal na maneira como você interpreta o que está acontecendo na sua vida. Para daí, então, você poder reavaliar como as suas correntes emocionais estão se deslocando e como você pode interagir com esse movimento através de uma visão mais disruptiva, que num primeiro momento parece incoerente, né? Esse Plutão-Urano nessa lua nova também pode trazer muitas mudanças súbitas e inesperadas na sua vida. Aquela mudança, aquela virada de chave que é o antes e o depois, algo que de fato você não estava esperando e algo que certamente vai desafiar o status quo da sua cartilha emocional. Plutão em sexto com Mercúrio está empurrando esse Mercúrio para ele se abrir para esse entendimento, para ele se apropriar de uma nova visão, uma nova abordagem, para que então a partir desta nova visão a gente possa ser capaz de recodificar a nossa cartilha emocional, a nossa própria emoção. Quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de um espaço de profundezas, a gente está falando do mistério que nos habita, das nossas fossas, aquele lugar onde a luz não chega, onde a semente embaixo da terra esperando para brotar e o corpo que desceu no caixão são a mesma coisa, em estado de união com Gaia. Quando a gente vai ali, é como cair na forja do alquimista, sabe, nessa ideia de transformação, de morrer para nascer de novo. É um lugar, é visceral porque é muito profundo e onde, apesar de toda a força de destruição que existe ali como caminho de transformação, também curas profundas podem surgir. Mesmo com Plutão regendo essa lua nova em oposição a Marte, e eu fiz um vídeo só falando disso, né? Não é essa a energia que eu sintonizo nessa lua nova. Quando a gente fala da energia escorpiana, a gente também está falando daquilo que é a verdade nua e crua. E essa lua nova em Escorpião, abrindo a lunação onde Plutão finalmente ingressa de vez em Aquário, que é um grande evento cósmico, ela não vem pedir para a gente mergulhar na sombra para curar o que quer que seja, mas ela vem pedir para a gente lembrar a nossa verdade. Urano ali com Plutão vem dizer que a hora de olhar para o passado em busca de referências acabou, que as referências agora vão vir do futuro, as referências vão vir de onde você quer chegar, o que é que você quer construir, não como um legado que você vai deixar para a sociedade, mas muito antes disso, como um legado de ser, é o seu vir a ser a sua verdade, seu centro, sua essência, sua paixão, sua intensidade. Escorpião é muito intenso. E a sua cura agora, seja ela na esfera que for, repousa na sua capacidade de se lembrar quem você é, de curar a sua amnésia. E aí, na sua verdade nua e crua, no resgate daquilo que é inegociável, você pode ter insights súbitos, inesperados e valiosos no seu caminho de volta para você mesmo.
Como é que a gente faz isso, né? Eu fiquei pensando como que eu poderia traduzir tudo isso numa ideia. E aí eu lembrei do Santo Graal, a taça que, segundo se diz, Jesus usou na última ceia, e que José de Arimateia recolheu o sangue de Cristo na crucificação, a taça pela qual os cavaleiros templários davam a vida para proteger, e cujos mistérios ainda não se revelaram. A taça perdida que nunca foi achada. Que taça é essa? Como é esse Santo Graal na sua imaginação? Seria uma taça de ouro com uma pedra preciosa, com um certo ar de grandeza? Ou seria uma taça simples de madeira, algo que Jesus teria ele mesmo feito como carpinteiro, filho de carpinteiro? O primeiro portal que a gente tem que cruzar quando vai em busca da nossa verdade é abrir mão da ideia da perfeição. O grande luxo é ser de verdade. E isso agora, quando Plutão entrar em Aquário, inteligência artificial, é algo para você se lembrar. O grande luxo é ser de verdade. Você é seu santo graal e o guardião da sua própria divindade. Chegar nesse lugar é você abrir mão dos rótulos e da ideia de que você tem que provar o que quer que seja, para quem quer que seja. E agora, nesse momento, você tem que se questionar se o seu projeto de vida é algo que faz sentido para sua alma ou se é uma força para a qual você está pagando tributo, dando seu tempo, sua energia, mas é uma força da qual você se tornou refém. E sair desse cativeiro pode ser extremamente difícil, mas essa é a arte de se lembrar e essa é a força que essa lua nova traz. Então, se questione o que é que você precisa lembrar sobre você mesma. Pode ser algo dessa vida, pode ser de vidas passadas, de vidas futuras. Quem é esse você do qual você precisa se lembrar? Qual é a amnésia que você precisa curar? Quando a gente chega nesse lugar, a gente para de procurar o que precisa de conserto. A gente se torna o nosso próprio graal. Existe algo muito bonito acontecendo nessa lua nova. É assim, tipo uma preparação. Essa lua nova acontece em conjunção a Apolo, que é também um representante de força solar. Né? Na astrologia, ele é pouco usado, mas ele é visto como uma expansão de consciência. É tido também como um ponto de profecia, como a potência de lidar com qualquer tipo de força trevosa, capaz de trazer centro, de lidar com sombras, tensões, né, de lidar com as ameaças que a gente sente que está sofrendo, trazendo uma consciência maior de cura, de equilíbrio, de eixo pessoal. O Sol encontra Apolo antes no dia 28 de outubro, a 6 graus de Escorpião, e depois é a vez da Lua, que encontra Apolo também a 6 graus de Escorpião, às 2 horas e 44 minutos da manhã do dia da lua nova, algumas horas antes dela encontrar o Sol. Isso significa que ambos os luminares estão imersos com essa frequência, né? com essa informação. Isso ajuda que a gente consiga lidar com mais sabedoria, com mais discernimento, com nossos processos mais profundos, nossas questões mais viscerais em andamento. É como assim se a gente pudesse, nesse momento, perder o medo dos próprios demônios e sentir que o universo conspira a favor da nossa clareza, da nossa lucidez, da nossa autonomia em lidar com as nossas dores, por mais duras que elas sejam. E aí, deste lugar, a gente consegue a ousadia de reescrever as nossas diretrizes emocionais e de trocar velhos comportamentos por novos hábitos. Eu tive uma visão muito bonita escrevendo esse texto, né? Eu perguntei para o meu pequeno grande Buda o que ele achava sobre isso, que é um dos meus guardiões espirituais, né? E ele me disse: imagina que você entra em uma sala de espelhos. Alguns te engordam, outros te afinam, alguns te achatam, alguns te esticam.
todos eles de alguma forma te deformam, porque eles te refletem de acordo com quem são. Em alguns você vai se ver e vai se gostar, em outros você vai se ver e você não vai se gostar. Mas nenhum deles te define, ainda que você se apegue a alguma dessas imagens. Encontrar a sua verdade é você fechar os olhos na sala de espelhos. E isso é tão bonito, porque quando você fecha os olhos, você tá aí. Não faz mal que você ainda não saiba se colocar em palavras. O fato de você encontrar a sua própria presença e deixar que ela te conte quem ela é um dos maiores presentes que você pode se oferecer, que você pode se permitir. É você estar nesse lugar como se você ainda fosse um desconhecido de si mesmo. A gente precisa abrir espaço dentro para se perceber novo. Uma vez, eu comprei vários espelhos pequenos e eu quebrei todos eles. Eu cobri com um tecido, bati com um martelo até eles trincarem. E aí eu fui colando um por cima do outro, assim, de uma maneira bem irregular, bem desigual, em uma chapa maior de alumínio. E eu escrevi: "You are not broken." Você não está quebrada. Porque quando eu me via naqueles espelhos, eu me via quebrada. Era assim que eles me refletiam, toda torta, toda desigual, com um monte de parte que estava faltando, com partes deformadas, cortada ao meio. Mas quando eu fechava os olhos, eu estava ali, eu estava inteira. E aí eu pendurei isso na minha sala e ficou ali por um ano, assim. Ficou ali um bom tempo para me lembrar que por mais difícil que fosse, o que quer que eu estivesse passando, eu não estava quebrada. E isso é o que eu venho te dizer hoje. Você não está quebrada. Você não está quebrado. Esse é um entendimento essencial para quando Plutão entrar em Aquário. E aí, logo em seguida, Netuno entra em Áries, Saturno entra em Áries, Urano entra em Gêmeos. 2025 não está para brincadeira. E você não está quebrada. Você não está quebrado. Você não precisa de remendo. Você só precisa se lembrar e abrir mão de quem você não é, dos espelhos quebrados, das imagens que você coletou sobre você mesmo. Lembra que a gente não está falando de ser grandioso, a gente está falando de ser de verdade, de se ver de verdade e se agarrar de verdade, sabe? E você não se negociar assim, por o que quer que seja. Descobre aquilo que é inegociável. Existe uma força nessa consciência quando a gente chega nesse lugar, né, que ela é alquímica por natureza. Algo naturalmente se mobiliza. Essa consciência que você tem, que você ganha sobre você mesma, não é uma ideia, não é uma conclusão, não é um raciocínio lógico, né? É você fechar os olhos e se encontrar ali naquele escuro. Eu estou falando dessa presença, quando você se torna presente em você mesmo. Você não precisa se explicar. É quando você se autotestemunha. É quando você se percebe. Quando você se encontra no seu próprio mistério. Quando você encontra a sua dor mais profunda, o seu medo maior, mais assustador, o seu trauma mais doloroso. E você não tem a menor ideia do que fazer com tudo isso. Mas você está ali. Quando isso acontece, quando você se percebe ali presente, algo mágico toma forma, algo mágico entra em movimento. Você se torna a porta e a chave. A gente viveu aspectos muito focados em relacionamento esses últimos tempos. Essa lua nova tem uma energia que te leva para dentro. Ela abre uma jornada pessoal, única, solitária e intransferível. É você com você mesma.
Essa também é uma boa lua nova para investimentos financeiros, né? Só fazendo uma parte. Mas para finalizar, certamente você já percebeu, né? Mas vale reforçar. Existem duas forças antagônicas e muito conectadas a Escorpião. Existe Thanatos, que é o pulso da morte, e existe Eros, que é o pulso da vida, do sexo, do prazer, da criação. Essa lua traz a jornada de Eros, da serpente sábia, do pulso que te alimenta quieto e manso, nos seus esconderijos secretos, nos seus recônditos, para que dali você possa se derramar como uma potência de novas criações, realidades, possibilidades. Eu desejo que tu te recolhas em teus silêncios e que te lembres, e uma vez que te lembres, que tu te agarres, e que na humildade, que é a única força capaz de te manter livre, que tu te ames de tal forma que os deuses se regozijem quando te testemunharem. Volta para casa.